E aí, designer, seja muito bem-vindo ao nosso quadro de Recriando Imagens. Na aula de hoje a gente vai recriar essa imagem que está aqui na sua tela e nós vamos utilizar o Photoshop para isso. Se você não sabe, o quadro Recriando Imagens é um quadro que eu recrio imagens de pessoas que me enviam imagens lá no Instagram. Então, se você é uma pessoa que quer participar do quadro Recriando Imagens, depois de assistir esse vídeo, você pode ir lá no meu Instagram me enviar uma imagem sua para concorrer a esse quadro, beleza? Olha só. A imagem que nós vamos recriar é essa imagem aqui. Essa foi a imagem que eu recebi e o resultado que nós vamos chegar é isso aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o nosso antes e esse aqui é o depois, tá? Antes aqui na tela, depois. Beleza? Então, eu vou deixar para vocês lá no meu canal do Telegram os materiais que eu utilizei nessa aula. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar um novo arquivo, tá? Eu vim aqui, arquivo, em novo. Essa imagem eu criei no tamanho de 1080 de largura e 1350 de altura. Aqui uma imagem para o Instagram, um tamanho retrato ali. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar logo a nossa modelo, tá? A nossa modelo e colocá-la aqui. Então eu vou entrar aqui nos meus arquivos, vou ver aqui na nossa aula, nos materiais, e vou pegar aqui a modelo, tá? A modelo, eu deixei ela posicionada aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, ela veio assim, né, veio virada para cá. Eu quero ela virada para o outro lado. Então, eu vou clicar aqui na imagem, dou um Ctrl T para selecionar ela, clico com o botão direito e vou virar horizontalmente. Ou seja, eu quero que ela fique virada para esse lado de cá, que eu vou deixar o meu texto aqui nessa parte aqui. Beleza? Mas antes disso, eu vou retirar o fundo dela. Aqui eu vou utilizar uma ferramenta automática para isso, tá? Que vai ser a quarta ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção de objeto. Com essa ferramenta, eu vou simplesmente clicar em selecionar assunto. Ele vai fazer uma seleção para mim já da mulher aqui. Essa seleção não ficou ruim. Não ficou ruim. Eu vou vir aqui em selecionar e mascarar. Então ele vai fazer uma seleção e vai abrir a máscara aqui. Você pode vir aqui, ó, e colocar em branco, colocar em preto. Ou você pode fazer como eu e decorar os atalhos aqui, ó. O A é o fundo preto, o T é o fundo branco. Então você pode ir fazendo essa mescla aqui com as teclas, tá? Eu já achei bem interessante esse recorte, não acho que tá ruim não. Vou só recuperar essa parte aqui, né? Então para fazer isso eu vou vir aqui nessa terceira ferramenta, vou vir em mais, que é para adicionar o que foi tirado. Então é isso aqui, essa partezinha branca aqui, né? Então, assim, um recorte bem automático mesmo, utilizando aquela ferramenta. Vou dar um OK aqui, beleza? Aqui a gente já tem a nossa seleção. E aqui eu vou simplesmente criar uma máscara aqui. Criar uma máscara, né, para fazer essa seleção da mulher. Vou puxar ela para cá e também vou pegar essa camada aqui e vou transformá-la num objeto inteligente. Para que a gente não trabalhe, né, com uma edição de imagens de forma destrutiva, né? O objeto inteligente permite que a gente, clicando aqui 2 vezes no objeto inteligente, a gente faça a edição, ó. Tava assim e tal, consigo editar aqui na outra aba. E tudo que eu fizer aqui, ó, se eu tirar essa máscara aqui, apertei Shift e tirei a visualização da máscara, ou seja, voltou para o fundo. Se eu der um Ctrl S para salvar, lá vai voltar, entendeu? Então, o bom de trabalhar com objeto inteligente é isso, é que você faz uma edição não destrutiva da sua imagem. Né? Então, se eu quiser voltar, alterar alguma coisa aqui, eu posso simplesmente clicar 2 vezes aqui e fazer essa mudança no objeto inteligente. Beleza? Então vamos lá. Já coloquei aqui a minha modelo. Está aqui a modelo. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, vai ser adicionar o texto, tá? Só que para nos nortear, para nos dar um direcionamento do posicionamento aqui das coisas, da mulher, dos textos, eu vou utilizar a regra dos textos e também vou utilizar as margens, tá? Então eu vou vir aqui em visualizar. Vou vir aqui em guias e novo layout de guias, beleza? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir de colunas aqui 3 colunas e 3 linhas. Aqui já vai criar para a gente a nossa regra dos textos. Aqui são os pontos de ouro da regra dos textos, né? E agora eu vou adicionar as margens. Vou vir aqui em imagem, vou colocar 80 pixels de cada lado. 80 pixels em cima, embaixo e aos lados aqui. Dois princípios do design, dois princípios extremamente importantes, os princípios das margens e o princípio da regra dos textos. Tá? Se você ainda não conhece esses princípios, fica tranquilo que nós temos aulas sobre os fundamentos do design, todos esses fundamentos, esses princípios lá na nossa comunidade, a comunidade Design de Valor. Então olha só, o que a gente vai fazer agora? Já que eu coloquei isso aqui para dar
uma direção para mim dos posicionamentos que eu irei utilizar aqui, né? Eu vou até puxar um pouco mais a mulher para cá, dar um Ctrl T, puxar um pouco mais para cá. E agora eu vou fazer o seguinte, vou adicionar o texto. Qual o texto? É dor no ombro e glúteo, tá? Em destaque, né? Dor no ombro e glúteo. É isso. Dor no ombro e glúteo. Qual a relação? Boa pergunta. Qual a relação? Eu vou vir aqui. A fonte que eu utilizei foi essa fonte aqui, ó. GeoGrotesque. É o nome dessa fonte aqui. Posso colocar no tamanho 108 aqui. Dá pra aumentar um pouco mais também. Puxa o modelo um pouquinho mais pra cá. Tranquilo. Aqui eu vou também pegar. Vou só pegar aqui as cores que eu utilizei aqui nesse projeto. Então vou só pegar esse verdezinho aqui. Vou já deixar esse verdezinho aqui como padrão. Ctrl V, dê Ctrl C. Agora o Ctrl V aqui para salvar. E também pegar essa cor preta aqui. Qual é essa cor preta aqui? 18, 18, 18. Então Ctrl V, Ctrl C aqui. E colar essa cor também aqui. É a cor de fundo, né? Vamos seguir exatamente a mesma cor que a gente utilizou lá. Aqui, beleza. Eu vou colocar o texto naquela cor lá. Clicar aqui para mudar a cor dele. E vou simplesmente clicar na cor que eu já tenho aqui. Então, ok. Salvou. Beleza. Qual a relação? A fonte que eu utilizei ali, se não me engano, foi a fonte Poppins. Então, eu vou botar aqui. A relação. Qual a relação? Vou vir aqui na Poppins. Beleza. Esse aqui foi na cor branca. Foi na cor branca que eu coloquei esse texto. Acho que coloquei aqui em Medium. Eu gosto de clicar aqui, né, para dar uma alterada no texto, dar um pouco mais de espaçamento. Acho que fica legal um texto um pouco mais espaçado aqui, ó. Fica interessante, não fica ruim não. Vou subir mais esse texto aqui. Qual a relação? Posso dar o Ctrl T e baixando aqui no olho, né? Ver o que eu acho que fica mais interessante aqui. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Aqui eu usei a Poppins. Aqui está a mesma fonte, a Poppins também. Agora, o que nós vamos fazer? Agora eu vou dar esse efeito aqui na mulher, esse efeito de deixar ela preto e branco, e deixar só essa parte aqui do braço dela, vou puxar um pouco mais para cá, deixar só essa parte aqui do braço, que ela está sentindo dor aqui, em evidência. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente vir aqui nas camadas de ajuste e criar uma camada de preto e branco, beleza? Essa camada de preto e branco vai ficar aqui por cima da camada da modelo. Está aqui nomeada modelo. Vou até agrupar aqui. Clicar num, clicar no outro aqui. Com o Ctrl. Aí dou o Ctrl G para agrupar. Vou até dar o nome aqui de título. Nosso título, beleza? Aqui nessa camada aqui de preto e branco, eu vou simplesmente clipar essa camada aqui. Né? Clipar essa camada em cima da modelo para que o efeito de preto e branco só atinja ela. Né? Porque se eu mexer aqui, vai também interferir em outras coisas. Então, quando eu coloco esse clipezinho em uma camada, ele trabalha só naquela camada. O que eu vou fazer aqui? Né? Vou clicar nessa mãozinha aqui para trabalhar exatamente onde eu quero. Né? Onde eu quero escurecer mais o preto e branco, onde eu quero clarear mais. Então, eu vou clicar nessa lupinha aqui. E aí eu cliquei aqui. Ó. Aqui, se eu mexer, ele já vai mexer ali no vermelho. Porque essa parte aqui é um tom vermelho da pele dela. Então, eu gostei mais dessa ideia de deixar um pouco mais escuro aqui. Então é interessante que quando você for fazer o efeito de preto e branco, você tem esse controle, porque cada imagem ela tem a sua particularidade. Né? Então eu gosto de puxar um pouco mais para cá. Então só tirar a visualização, olha só. Ver aqui. Beleza. Agora o que a gente vai fazer para dar aquele efeito aqui, ó, esse efeito de vermelho aqui. Dá só aquela ênfase para a parte vermelha, que seria, no caso, a dor no ombro. Eu vou vir aqui nessa camada aqui de preto e branco, vou vir aqui na máscara da camada, aqui. E vou simplesmente, ela está visível, né? Ela está visível, esse preto e branco, está toda branca a camada, ou seja, está tudo visível. Vou simplesmente apagar, vou tirar esse efeito de preto e branco de algumas partes do corpo dela, e vai ser exatamente dessa parte aqui. Então, se eu aumentar o pincel aqui, ó, simplesmente puxar aqui o pincel e aumentar o tamanho dele, e puxar aqui, ó, você vai ver que vai acontecer exatamente isso, ó, na camada aqui, que é a máscara dessa parte do preto e branco. Então, se eu passar o pincel aqui na cor preta, nesse efeito aqui de camada, já que ele está todo branco, o preto vai fazer o quê? Vai revelar, né? Então, vai retirar o efeito de preto e branco de algumas partes do rosto dela. Então, vamos supor que eu quero tirar só da boca dela aqui, ó, né? Dando um exemplo. Então,
É basicamente isso. Eu vou diminuir aqui um pouco o nosso fluxo também, não ficar tão forte. O efeito aqui é um efeito bem leve, né? Diminuir um pouco também a dureza aqui. Eu posso vir aqui nos pincéis gerais e colocar esse primeiro aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção aqui. Como ela já veio aqui, ó, a imagem ela já vem com esse efeito vermelho. Então não é um efeito que eu coloquei não, eu só vou deixar ele preto e branco e vou tirar dessas partes aqui. Então eu vou dar um Ctrl H para tirar a visualização dessas guias aqui. O Ctrl H ele tira e coloca a visualização das guias. Até mesmo para facilitar a nossa visualização da imagem aqui, eu vou mudar a cor do fundo. Então eu vou colocar aqui cinza claro, né? Beleza, só para facilitar na visualização aqui. Então vamos lá, você já entendeu o que eu falei aqui da camada, né? Então se eu com o pincel na cor preta pintar essa camada que está aqui preto e branco, vai tirar o efeito de algumas partes. Então eu vou simplesmente tirar o efeito dessa parte aqui, ó, entendeu? Dessa parte que realmente já está com efeito de vermelho, né? Então coisa bem simples. Coisa bem simples mesmo. Então estou usando aqui o nosso querido pincel. Beleza. Tranquilo demais. Então a gente aqui já tem o nosso efeito aqui, ó. Então, se eu tirar o efeito preto e branco, colocou, né? Então o esquema tá aqui na camada, entendeu? Na máscara da camada. Então se eu apertar Shift e clicar, ele vai tirar a visualização. Olha só. Então, com a camada na sua condição normal aqui do preto e branco e com o efeito que eu apliquei. Ou seja, eu estou só tirando, né? Tô só tirando um pouquinho da visualização do preto e branco daquela parte do corpo dela. Eu posso aqui dar 2 cliques aqui na camada e abrir as propriedades, ou posso vir aqui, né, nessa opção de propriedades. Se não tiver as propriedades aí, você pode vir aqui em janelas e procurar por propriedades aqui, ó, tá? E vai abrir para você. Então, as propriedades aqui, trabalhando na parte da máscara, eu vou simplesmente diminuir um pouco da densidade. Olha, então eu posso mexer aqui um pouquinho na densidade, que ficou aqui. Isso aqui seria a opacidade desse efeito aqui. Desse efeito aqui que eu criei retirando essa parte de preto e branco. Então foi basicamente isso que eu fiz aqui para dar esse efeito nela, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer mais aqui nela? Eu vou colocar também um efeito de curvas. Gosto de trabalhar com as curvas. Aí eu vou simplesmente puxar um pouquinho aqui, ó, dessa parte aqui para dar uma escurecida nela, aqui nesse ponto aqui. Dá uma aumentada aqui para dar uma... Então eu intensifico mais as áreas escuras, né? E puxa um pouquinho mais também das áreas claras, para dar um contraste interessante. Contraste é isso, né? Você intensifica as áreas escuras e também intensifica as áreas mais claras. Uma coisa que eu gosto de fazer também na imagem é aplicar nitidez. Então, com essa opção aqui, selecionando a modelo, eu vou vir aqui em filtro e vou aqui em tornar nítido. Eu gosto de utilizar a máscara de nitidez. Então, posso simplesmente ver aqui, vai dar uma visualização para mim, né? Aqui, ó. Mas eu gosto de ver aqui na própria imagem mesmo, já tem essa opção de visualizar. Então, olha só, se tiver com muita nitidez, fica algo muito estranho, muito artificial. Então, eu gosto de colocar aqui, ó. Dá uns 100% vai ficar legal. Olha, sem a nitidez, com a nitidez. Sem, com. Dá uma qualidade maior para a imagem, né? Dá uma pegada mais interessante para a imagem. Beleza? Então, aqui nós temos a nossa modelo. Então, eu posso pegar simplesmente tudo aqui e dar um Ctrl G. Selecionei aqui modelo, apertei Shift e cliquei aqui na camada de cima. Posso dar simplesmente Ctrl G para agrupar tudo isso. Então, Ctrl G, posso colocar aqui e dar um nome de modelo. Beleza? Já temos aqui uma boa parcela do nosso criativo feito. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar aquela parte de background ali, né? Aquela parte de background, aquela parte de fundo. E é simplesmente 2 texturas. Vou puxar aqui para dentro essa textura de halftone. Essa textura de halftones aqui, ela é basicamente umas bolinhas, né? Umas bolinhas. Vocês vão ver essa textura aí. Então é basicamente umas bolinhas que tem aqui. Coloca, já está na opacidade legal, não está muito forte. Isso é interessante. E aqui também eu vou pegar uma textura grunge, estilo mais grunge aqui. Esse aqui já vai vir com uma visualização maior. Posso simplesmente botar aqui, ajustar da forma que eu acho mais interessante. E aí o que eu vou fazer para dar essa mescla legal aqui com o fundo? Vou colocar por baixo da textura aqui da halftone, que agora você consegue ver melhor as bolinhas, né? Aliás, se eu colocar o fundo branco dá para ver melhor as bolinhas. Ó, a textura de bolinha é basicamente isso. Então, mas vamos lá, eu coloquei a textura aqui, grunge, essa textura mais grunge aqui no fundo, abaixo das bolinhas que eu coloquei ali. E eu vou vir simplesmente aqui no modo de mesclagem
e puxar para o modo de mesclagem que eu acho que fica interessante, tá beleza? Então aqui a gente vai trabalhar com as áreas escuras, né? Vai escurecer, multiplicação, vai trabalhar com a área escura, e aqui a gente acaba trabalhando com áreas mais claras. Eu vou simplesmente colocar aqui, nessa parte que trabalha mais de contraste aqui, no sobrepor, e vou diminuir a opacidade, entendeu? Diminuir a opacidade, fica com um efeito bem legal ali no background. Claro, aqui a gente pode ir testando outras coisas. Luz brilhante ficou legal também. Brincando um pouquinho com a opacidade. Puxar mais pra cá, para que fica mais agradável. Então basicamente isso. Basicamente isso, tá? Mesma pegada ali. Coloquei aqui no efeito de luz brilhante. E tava aqui 100%, né? Só fiz diminuir a opacidade. Se eu colocar a textura por cima das bolinhas, fica melhor, fica mais interessante. Mais interessante mesmo. Então deixar a textura aqui por cima. Show de bola, já temos um avanço bem interessante aqui. Agora eu vou selecionar aqui textura, essa textura halftone e a cor de sólida, né? Segurando Ctrl e selecionando todos aqui. Então assim, se tu segurar Ctrl e for clicando, tu vai selecionar várias coisas, né? Aqui dá para selecionar um monte de coisa, coisas distantes. Agora se você clicar aqui e clicar Shift, você seleciona tudo junto assim que está na ordem. Então se eu clicar nesse último aqui e clicar no primeiro segurando Shift, seleciona tudo, do último ao primeiro. Agora se eu clicar no último e no primeiro segurando Ctrl, vai selecionar só eles dois. Então aqui eu posso clicar aqui, nessa cor sólida, selecionar tudo aqui, esses três aqui, e colocar aqui o nome de fundo. É o nosso fundo aqui, ó. É o nosso fundo ali, aquela parte do fundo. Vou até tirar esse aqui, desbloquear, excluir. Então isso aqui você consegue ver que aqui é o nosso fundo. Tranquilo? Então vamos lá. O que nós temos a mais aqui? Já está praticamente pronta a imagem. Nós temos um shapezinho que eu coloquei ali na parte de baixo, que é um efeito bem legal aqui, ó. Esse efeito aqui interessante. Então esse shapezinho eu coloquei aqui, eu vou colocar ele na parte do fundo aqui. Opa, por cima das bolinhas aqui. E vou simplesmente mudar a cor dele. Dou 2 cliques, sobreposição de cor, já vai estar a nossa cor aqui. Se não tiver, é só vir clicar aqui, pegar a cor que nós utilizamos. Beleza. Beleza, beleza, beleza. E aí, o que nós temos a mais aqui? Nós temos esse efeito aqui, temos um efeito bem legal no nosso texto, né? E esse efeito é basicamente a mesma textura que eu usei no fundo aqui, ó. Posso pegar essa textura aqui, a textura, subir lá para cima ela aqui, a textura, vou dar toda a luminosidade dela aqui, vou vir aqui na parte de título, vou colocar ali em cima dessa parte aqui do dor no ombro e no glúteo. O que eu vou fazer? Eu vou clipar ela na camada do texto, ou seja, eu vou colocar para que ela apareça só na camada do texto. Vou até diminuir o tamanho dela aqui, eu Ctrl T, vou diminuindo aqui, com isso aqui selecionado, tá? Para diminuir de forma proporcional. Deixar ela aqui em cima dessa camada do texto. O que eu vou fazer? Para clipar, para fazer com que ela trabalhe somente no texto, eu posso clicar aqui na camada dessa textura e vir aqui em... Cadê? E vir aqui em criar máscara de corte. Criar máscara de corte. Então ele vai selecionar aqui. Ou eu posso simplesmente clicar, segurar o Alt e passar o mouse aqui dentro dessa intersecção aqui, ó. Isso que divide um do outro. Vai dar no mesmo, tá? Então você pode vir aqui, clicar o botão direito e criar máscara de corte. O que eu vou fazer? Tá aqui no efeito de luz brilhante, eu vou colocar no escurecer. Trabalhar com essa parte mais escura, porque o texto ali tá claro. Então botei no escurecer, só diminuir um pouquinho a opacidade. E olha que efeito legal que deu no nosso texto aqui, ó. Esse efeito mais grunge, né? Combinando com o estilo da imagem. Então, olha só como esse efeito mais grunge aqui ficou interessante no texto. Então aqui a gente já tem um avanço bem interessante. Aí para finalizar, só tem essas questõezinhas aqui, né? Esses efeitozinhos aqui bem interessantes, que isso aqui eu fiz. Inclusive isso aqui eu fiz à mão mesmo, assim, ó. Vim aqui, tá? Vou vir aqui na parte do fundo, né? Que isso aqui tá no fundo, em cima da textura. Criar uma nova camada, para ser a camada dessas coisas que a gente vai fazer. Vou vir aqui, ó. Esses pincéis de mídia a seco. É esse primeiro pincel aqui, ó. Acho que até nesse tamanho mesmo aqui de 8. 8 tá interessante. Eu vou mudar aqui, porque vou colocar a primeira cor para ser essa daqui, ó. Essa é a primeira cor que a gente vai trabalhar. Se tivesse assim ao contrário, esse preto é a cor que ia ser trabalhada aqui. Então, só para mudar aqui para que fique trabalhado nessa cor. Então, eu coloquei aqui, ó, um efeitozinho na palavra relação, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer igual novamente.
Provavelmente não. Opa, deixa eu aumentar todo o fluxo aqui para dar uma visibilidade legal. Mas, porque como é feito assim, à mão mesmo, é difícil você fazer algo igual ao outro. Então, coloquei aqui, opa, relação, né? Posso diminuir um pouco aqui. Acho que está muito grande. Vou colocar aqui 4 pixels. 4 pixels tá legal. Então, beleza. Não vamos gastar tanto tempo aqui, né? Você entendeu que é uma coisa assim feita à mão, então eu vou testando, ver o que fica mais legal, ver o que fica mais interessante. Então, posso vir aqui, ó. Beleza. Vou deixar assim. Você entendeu o que eu quis fazer aqui. Aí tem esse aqui de cima também, que é algo totalmente feito à mão, né? Algo totalmente feito à mão, que fica legal, fica bem interessante. Você pode tentar fazer algo aí. Foi legal isso aqui. E aí, beleza, a gente já tem praticamente toda a nossa imagem pronta aqui, né? Tem esse arroba aqui, que seria o arroba do Instagram da pessoa, que tá na Popping Slide, tamanho 28. Deixa eu simplesmente copiar isso aqui. Vou dar aqui, Popping Slide 28. Ok. Vou dar aqui um Ctrl H, pra gente ver aqui o posicionamento e tal. Pode colocar aqui, puxar aqui e tal, beleza. Então, é basicamente isso a nossa reformulação de imagem. O nosso antes e depois, bem simples, bem rápido, né, de você criar uma imagem assim. Eu vou disponibilizar, como eu falei para vocês aqui, o material, está no nosso link aí. E aqui eu quero que você veja antes, o nosso antes e depois, olha só. Antes, depois, antes, depois. Se tu curtiu esse vídeo, curte ele, tá? Se inscreve no canal e se você também quer participar, quer ter uma imagem recriada, é só você ir lá no meu Instagram e mandar uma mensagem para mim e falar assim, ó, Kevin, eu quero que você recrie uma imagem para mim, tá? Aí já converso contigo ali, você me manda a sua imagem e você entra para concorrer uma participação nesse quadro. Beleza? Tamo junto!